aqui. Agora eu quero chamar ele, que é o meu mestre. Ele me diverte muito nas aulas e ele tem todo um conhecimento vasto em engenharia, em marketing, em neurociência, em tudo. É o mestre Álvaro Flores. Cadê ele? E aí, galera, tudo? Quando o cara, depois do almoço, chega aqui em cima, tem que mexer um pouco, né? Boa tarde, então. Grande prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco daquilo que a gente vem estudando e trabalhando. Mira isso aqui para onde, Daniel? As tecnologias. Vamos lá. De novo. Ensina nós aqui. Fazer um curso rápido, temos que aprender, né? Vamos fazer um curso rápido de como é que usa essa porra aqui. Tá. Vamos ver. Ah, tá aqui o cara. Vamos lá. Bom, aqui um pouco do que a gente fez, né? Mas quando eu tenho pouco tempo, a gente só tem até o final da tarde para conversar, né? Então eu costumo dizer que o Álvaro, ele é engenheiro por formação, marqueteiro por profissão, consultor por ocupação, professor por vocação, escritor por diversão e um eterno aprendiz por opção. E desse currículo todo, o que é mais importante para mim é a última, né, o último registro, que é ser um eterno aprendiz. E realmente eu comecei muito cedo, quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe me colocou no pré-primário, naquele tempo chamava pré-primário, hoje acredito que é educação infantil, e no segundo dia de aula eu fugi da escola. Lá pelas tantas, estava ela em casa, chegou eu lá, ele, guri, o que está fazendo aqui? Eu disse, não quero mais ir na escola. Mas como? Né? 2 dias no pré-primário, não quer mais ir na escola. Não, porque lá só brinca, eu quero aprender a ler e escrever. Né? E aí não teve Cristo que fizesse eu voltar para o pré-primário. Com 5 anos de idade, eu devia ser um guri muito pentelho, eu incomodei tanto a minha mãe, que ela foi reclamar para o padre. E de fato, né, a gente morava em Canela, quem conhece Canela ali, tem a Catedral de Pedra, atrás tem o Colégio Marista, e ela foi reclamar para o padre lá, que não aguentava mais me ter em casa, e pediu para ele conseguir uma vaga, né, para me colocar no primeiro ano lá no Marista. 5 anos de idade, não podia, né, acho que até hoje não pode, né, tem que ter acho que 6 ou 7 anos para entrar na escola, mas vai que vai, acho que eu incomodava ela incomodava o padre, né? Então não sei quem incomodou mais quem, final das contas ela conseguiu que eu fizesse uma experiência lá de 2 semanas, para ver se eu tinha capacidade de alfabetização, e com 5 anos e meio então eu entrei na escola. Isso faz 48 anos, e nesses 48 anos eu não parei exatamente de buscar o conhecimento, de aprender. Não simplesmente para ter o conhecimento, né? Mas o aprendizado no sentido de buscar o conhecimento, aplicar esse conhecimento na atividade prática, né, para poder depois devolver isso, né, colocar isso para outras pessoas também. Então, é isso que eu tenho feito, é isso que é de fato a minha missão de vida, né, de buscar isso constantemente e poder transmitir isso para o maior número de pessoas e organizações possíveis. Então, por vocês estarem aqui hoje à tarde, eu tenho o meu mais profundo agradecimento, gratidão mesmo, porque vocês estão aqui me ajudando a cumprir a minha missão de vida. E ainda mais hoje, né, como dia do professor, queria pedir uma salva de palmas a todos os professores que estão na sala, que sei que tem vários. Tem algum da Ubra aqui? Não teve dinheiro para vir, não pagaram ainda, mas tudo bem, faz parte do jogo. Tem uns que reclamam lá do gringo, né, que não recebe do gringo, mas a gente não recebe da Ubra também, mas está tudo certo. O importante, né, é contribuir com a comunidade, com a sociedade. Beleza, mas vamos lá. Né? Quem deu uma rápida olhada ali no currículo, eu fiz curso técnico em químico, depois engenharia química na URGS, me especializei na área de couros, né? Eu sempre brinco com meus colegas de engenharia, eu fui engenheiro que deu no couro, né? Então a gente passou a trabalhar dentro dessa área, couro, calçados, isso levou a gente ao próprio mestrado, né? Sou mestre em engenharia química, depois fui quase que demandado para ir para a área do marketing, numa indústria que eu trabalhava, recebi o desafio de desenvolver a área de marketing dentro da empresa, uma indústria química de produtos para couros, e então fui especializar, fiz a pós-graduação em marketing. Depois eu comecei a perceber que não adiantava nada a gente ter as coisas, né, os equipamentos, as máquinas, as formas de fazer, se não tivesse as pessoas para fazer isso, né, e começamos a trabalhar a área de desenvolvimento humano.
fiz minhas formações de coaching, fiz as minhas formações de treinador comportamental, de PNL, de gestão da mudança. E nos últimos anos a gente vem aprofundando temas mais voltados à área do neurobiz, da neurociências, né? Então, a gente começou há 20 anos praticamente a estudar esse cara, né, o comportamento do consumidor, como vários já falaram aqui hoje pela manhã, a importância da gente entender o que está dentro da cabeça do nosso cliente, né? Até o Daniel logo no início ali mostrou aquele gráfico do Blackwell, né, do processo de compra. Então a gente começou a estudar isso. Vamos lá, a partir das abordagens clássicas, né, do behaviorismo e tudo mais, para entender como é que fazia, né, como é que se comportava esse consumidor e o que a gente poderia fazer para vender os nossos produtos e serviços. Final da década de 2000, ali 2008, 2009, né, eu comecei a perceber que era importante a gente identificar diferenças, né, ou interpretar as diferenças que existiam, principalmente entre homens e mulheres, né, consumos diferenciados entre homens e mulheres. Comecei a dar um pouco de psicologia evolucionista, né, que nos mostra um pouco essas questões que estão arraigadas lá no nosso interior. Depois eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhe isso. Aí, lembro bem a data, 2010, né, comecei a olhar um pouco sobre neuromarketing. Nem se sabia o que era isso aqui no Brasil, né, ou estava incipiente a coisa, mas a gente já começou a estudar, já começou a buscar informações. Desculpa. Foi o que motivou exatamente a gente fazer, né, ingressar no MBA de Neurobusiness, mais recentemente trabalhando em cima da economia comportamental, da neuroeconomia, né, que é um pouco que eu quero trazer para vocês. Aí vocês vão me perguntar, Álvaro, o que tu entende de mercado imobiliário? Porra nenhuma, tá? Mas eu não estou aqui para ensinar vocês aquilo que vocês já sabem, né? Eu quero trazer aqui alguns porquês, né? Não vou entrar no como, mas eu quero trazer alguns porquês, até para esclarecer coisas que o André hoje de manhã mostrou, muito legal, né, que né, ele deu o como fazer já mastigadinho para vocês, então não tem justificativa de não fazer isso aí a partir de amanhã, né? Mas eu quero dar um pouco mais de onde vêm essas coisas, né? Por que essas coisas acontecem, e aí, cada um com seus olhos, cada um com a sua leitura, vai ter, acredito sim, a capacidade de aplicar esses conceitos dentro do seu dia a dia, dentro do seu negócio, dentro da sua profissão, tá? Mas são conceitos, vamos chamar assim, horizontais. Eles funcionam para qualquer negócio, porque todos os negócios, eles têm quem lá na ponta? Consumidor final, cliente, que é, via de regra, uma pessoa, né? Então, se a gente começa a entender pessoas e como funciona o cérebro dessas pessoas, a gente começa a ter possibilidade de vender qualquer coisa para qualquer pessoa, tá? Então, isso que eu quero compartilhar com vocês aí, não tem até o final da tarde, mas nesses próprios 45 minutos, tá? Bom, antes de entrar especificamente em algumas questões ligadas mais a a neurociência, a neuroeconomia e no marketing, tem vamos colocar assim, uma disciplina, né, que é de extrema importância, que é a questão da mudança. Pô, Álvaro, mas se estuda mudança? Sim, se estuda mudança, é necessário a gente estudar mudança, né, porque nós precisamos constantemente estar gerenciando mudanças, né? Então, se nós queremos ter sucesso, a gente vai precisar gerenciar mudança. Então, eu também já venho há bastante tempo aprofundando essa temática, né, de que tudo muda e tudo precisa mudar, e nós precisamos acompanhar essas mudanças, né? Isso não é novo. Se a gente voltar lá para a Grécia Antiga, Heráclito, na cidade de Éfeso, um filósofo pré-socrático, né? Então vem antes do Sócrates lá, que para muitos é considerado como o pai da filosofia. Então o Heráclito era daquela linha dos filósofos naturalistas, né? Então eles olhavam muito para a natureza e buscavam interpretações para aquilo que acontecia na natureza. E o Heráclito já percebia isso, que nada é permanente exceto a mudança. Ele via que tudo flui, tudo muda constantemente. Era isso que fazia com que a vida existisse, que a natureza existisse, os processos de mudança. Então, não é nada novo a gente falar de mudança, né? Mas, 2.500 anos mais ou menos, Heráclito já dizia isso, né? Os filósofos já percebiam isso. Aí, encontramos ali no século XIX, né, o Darwin, com a sua teoria evolucionista, que deixou claro, né, com base em todos os seus estudos, que exatamente não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, da base científica ou biológica
nós vemos aí a mudança fazendo parte da nossa vida enquanto criaturas, enquanto seres vivos, né? Ali também, século XX, né? Outro cientista, vem o Einstein, né, e nos diz lá que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Né? É insano um negócio desse. Ele disse muito objetivamente isso. Né? Alguém que, fazer só um levantamento, alguém que vem assim vamos falar da agricultura, da roça, ou tem parente que veio da roça? Isso, me ajuda aí então. Lá na roça, se plantar feijão, vai colher o quê? Se eu quiser colher alguma coisa diferente de feijão, tem que fazer o quê? Plantar outra coisa. Né? Se eu quiser colher milho, vou plantar milho. Se eu quiser colher abóbora, vou plantar abóbora. Né? Então, é fato isso. Não tem como eu querer uma coisa diferente fazendo a mesma coisa. Então, se vocês aqui, que estão dentro dessa sala, né, estão contentes com tudo aquilo que fizeram até agora, ótimo. Ótima notícia, vocês estão bem com tudo que fizeram até agora. Agora, a má notícia, não é continuando a fazer isso que vai garantir que vocês vão continuar bem. Né? Então, faz parte a gente estar mudando continuamente. Poderia ser aqui também, mais poético, né? Evocar aqui Lulu Santos. Está tocando aí? Tem musiquinha nesse slide. Ah, isso, levanta o volume, né? Lulu Santos, nada do que foi será, do jeito que já foi um dia, até podemos dançar um pouquinho agora, né? Depois do almoço, mas não vou fazer ninguém pagar mico não, pode deixar. Né? Mas a poesia nos mostra isso, que as coisas mudam. Ou como eu costumo dizer, né? Quem não muda, dança. Então, não é que a mudança está acontecendo agora, mas agora ela está mais rápida, né? Intensamente mais rápida. E daí eu não tenho mais tanto tempo para ficar pensando, mudo, não mudo, vou, não vou. Né? Ou eu vou. Ou eu mudo. Não tem outra chance. E aí entra a perspectiva da mudança, exatamente, né? No sentido de entender isso, entender o mercado com isso. Entender o consumidor, né? Também que vem mudando. Gosto muito dessa fotografia que mostra o que eu acabei de dizer. Né? A gente está legal, está até aqui a gente veio. Aqui é o dia de hoje. Né? Aí tem um gap, aí a gente vai ter que pular essa ponte. Né? Podemos cair nela, mas o que a gente quer é passar aqui para o outro lado. Só que para passar para o outro lado, a gente vai ter que fazer coisas diferentes. Então, o que nos trouxe até aqui, legal, valeu, mas a gente tem que pensar coisas diferentes aí para frente, né? Para seguir nesse nosso caminho. E essa frase é minha, eu costumo dizer exatamente isso, que a chave para o sucesso, seja, né, dos aspectos pessoais, profissionais ou organizacionais, aplicado às nossas empresas, é estar preparado para a mudança e, principalmente, disposto para colocar essa mudança em prática. Então, de novo, não é só teoria, não é só conceito. Eu tenho que colocar isso realmente, né, hoje, amanhã, no máximo, em prática dentro da minha vida. Né? E aí, quando a gente começa a analisar a mudança, o que leva à mudança, a gente começa, né, faz o link lá, porque estudar o comportamento. Porque grande parte das mudanças, elas estão exatamente ligadas a mudanças de comportamento. Né? Eu vou voltar aqui, vocês viram essa foto aqui hoje de manhã. Né? A Raquel mostrou isso para vocês, e eu quero fazer um contraponto com o que ela falou. Né? Então, ela disse, as duas fotos foram tiradas no mesmo lugar, na Praça de São Pedro, no mesmo evento, entronização do Papa Bento XVI e entronização do Papa Francisco, né? 8 anos de diferença entre as duas. Qual a diferença que vocês viram nessas fotos? Que são os celulares, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que foi a tecnologia que mudou aqui em 8 anos? Será que foi a tecnologia que mudou nesses 8 anos? Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Né? Vocês acreditam que aqui, em 2005, né, vocês viram, tem um celularzinho ali no canto, mas vocês acreditam que nessa multidão aqui, 98% dessas pessoas não tem consigo um equipamento capaz de tirar fotografia? O que vocês acreditam? Acreditam que essas pessoas, quase todas, praticamente todas, têm consigo um equipamento capaz de tirar fotografia? Sim ou sim? Sim, todos têm. Agora, por que aqui, e aqui da mesma forma, obviamente, mas por que aqui ninguém está tirando fotografia? Em 2003, 8 anos, todo mundo está tirando fotografia. Foi a tecnologia? Não, foi o comportamento. E é assim hoje. Antigamente, 8 anos atrás, a gente ia no restaurante para fazer o quê? Comer. Vinha a comida, a gente comia. Hoje vem a comida no restaurante, o que a gente faz? Para,
Deixa eu ajeitar aqui, vamos tirar um selfie desse negócio aqui, né? Vamos tirar primeiro foto da comida para depois postar na rede. É tecnologia que mudou? Não, é comportamento. Entra no banheiro, essa é uma amiga minha que contou, né? Entra no banheiro do shopping, tá as meninas lá, tudo tirando selfie, né? Você mija nas calças e fica tirando fotografia. É o comportamento que mudou, não é a porra do celular que está fazendo ela se mijar nas calças. Né? Então, essa que eu quero dizer para vocês. A tecnologia, ela acelera, ela pode ela dá mais recursos, mas o que muda é o comportamento. Né? Então, é o comportamento que que promoveu essas mudanças. A tecnologia vem para facilitar. Eu entendo sempre, tecnologia é meio, tecnologia não é fim. E hoje de manhã também aqui os colegas falaram, de certa forma, isso, né? Não é porque eu tenho uma ferramenta, ou porque agora eu vou fazer o meu vídeo, que eu vou vender. Eu preciso entender comportamentos, para quem eu estou falando o que eu quero vender. Então, entender comportamento. Esse é, vamos dizer assim, a chave do negócio. Né? Entender comportamento. Deixa eu contar uma história para vocês. 2001, 2002, vamos lá, arredondando aí, 15, 16 anos atrás. Eu atuava bastante intensamente no setor de couro e calçados, e a gente montou naquela época um treinamento, era um curso, nível quase de extensão, de gestão para o setor de calçados. E eu dava algumas disciplinas, dentre elas a gestão de marketing para calçadistas. Eu dei esse curso, acho que em 5, 6 lugares, aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, interior, no Nordeste. Hoje tinha polo calçadista, praticamente a gente passou com esse curso. Então, vamos dizer assim, por baixo, eu devo ter dado esse curso para uns 200 empresários do setor de calçados. Né? E em 2002 eu dizia exatamente assim para eles: galera, seguinte, se preparem, porque daqui a algum tempo vocês vão estar vendendo sapato pela internet. Desses 200 empresários que me ouviram, 400 disseram que eu era louco. Porque eles contaram para mais um, né, pelo menos, e os outros também achavam que eu era louco. Né? Então, na turma, assim, para aqueles que estavam na minha frente, eu dizia isso, eles disseram: tu tá louco? Né? Me chamaram de louco, 2002. 2017, 15 anos depois, então, o que aconteceu? As 2 lojas que mais venderam sapato no Brasil, da Fit Netshoes. E o louco? Né? E o louco? Aliás, eu adoro quando me chamam de louco, né? Porque daí eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Então, se alguém está chamando vocês de louco, ótimo, agradeçam a eles. Então, realmente, o que mudou aqui? Não foi a tecnologia, já tinha comércio eletrônico em 2002. Já se comprava uma série de coisas pela internet em 2002. Mudou o quê? O comportamento das pessoas ao utilizarem mais a internet, os canais digitais, para fazerem compras. Né? Gostei, hoje de manhã eu vi ali a informação, né? Sim, eu acredito piamente que vai acabar o corretor de imóveis, assim como existe hoje. Né? Porque o que puder ser automatizado vai ser. A tecnologia está aí para isso. Agora existe o outro lado, o lado humano. Né? O meu irmão trabalhou por algum tempo, ele é da área de TI, e ele trabalhou algum tempo atendia o hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. Né? E só questões éticas ainda, né, e talvez de proteção do mercado, estão impedindo que os diagnósticos, né, sejam feitos por computador, por software. Né? Então, nós não vamos precisar mais ir no médico. Aliás, né, o software com muito mais precisão vai fazer o diagnóstico. Né? Então, agora, aquele contato pessoal, médico-paciente, né, entender o que está além daquilo que os exames estão dizendo, bom, aí ainda precisa gente. Então, olhem também a atividade de vocês, como eu tenho feito com a minha, de professor, de consultor. Né? Olha a atividade de vocês, o que da minha atividade realmente eu vou continuar fazendo? E o que eu vou automatizar? O que eu vou poder utilizar o meio da tecnologia? Porque isso vai acontecer. Aí aqui o dado, né? Matei a cobra, agora aqui mostra o pau. 2017, 5º lugar, roupas, bolsas e calçados, produtos mais vendidos através da internet. Né? Então o louco estava certo. Aqui ainda não aparece imóvel ainda, mas pode esperar mais um pouquinho, daqui a pouco está aparecendo aí também no ranking imóveis. E aí o Daniel Goleman, né, o pai da inteligência emocional, ele fez uma pesquisa, está publicada nesse livro, O Poder da Inteligência Emocional, e ele chegou na seguinte conclusão: 2% da população, 2%, são aqueles que de fato promovem mudanças, fazem a mudança.
13% são aqueles que vêm atrás, né? Entendem esses caras e alguma vez apoiam, né, e auxiliam a promover as mudanças. E 85% das pessoas fazem o quê? Não percebe o que está acontecendo e simplesmente vão seguindo o rebanho, né? Vão seguindo o rebanho. E no final das contas, o rebanho vai para onde? Para onde que vai o boi no final das contas? Para o matadouro, para o frigorífico, vai para o abate. Né? Isso aqui é pesquisa científica, galera, não tem o que discutir. A única questão que eu pergunto para vocês é o seguinte: em qual grupo tu quer ficar? Tu quer ficar com os loucos, com os 2%, né? Quer seguir os loucos aí, nos 13%, ou seguir para o frigorífico, seguir para o abate, né? Então aqui entra uma escolha pessoal de cada um. Vocês já perceberam que eu já me posicionei, né? Eu quero ser louco nessa história. Então o convite que eu trago para vocês nessa tarde é exatamente esse. Vamos pensar diferente, vamos sair da caixa, né? Algumas pessoas aqui que fizeram isso, né, que evidentemente ficaram reconhecidas exatamente por fazer o diferente, né? Porque isso já não é mais uma opção, isso aqui é uma necessidade mesmo, né? Então, Descartes, né, lá no século XVII, já a sua famosa frase, né, o pai do método, o cartesiano, né, penso, logo existo, né? Aí, se fosse hoje, Descartes diria alguma coisa como essa, né? Penso, faço uma foto, posto no Face, logo existo. Né? Então, o próprio Descartes já teria, né, modificado o seu modo de pensar se estivesse aqui entre nós, né? Mas vamos voltar ao porquê do Descartes, né? Oi? Ah, querem tirar uma foto? Pode tirar a foto, né? Eu tenho, às vezes, até saudade do tempo que meus alunos iam para aula e anotavam o que eu falava. Hoje, os caras não estão anotando mais porra nenhuma, mas está todo mundo lá tirando foto, gravando e tal. Mas vamos lá. Está valendo, está valendo. Então, o Descartes, ele puxava para onde? Para a razão, né? Quem lembra lá da matemática, do método cartesiano, era o pensamento racional, né? E aí eu comecei nesse processo de busca de conhecimento, buscar entender, mas tem umas coisas que às vezes não são racionais, né? Falando diretamente da questão do comportamento do consumidor, principalmente se forem mulheres. Perdoe-me, meninas, perdoe-me, tá? É apenas uma brincadeira. Mas acontece, né? A gente pensa, pô, mas como é que isso, a pessoa está pensando isso, não cai, né? Então, no final das contas, a gente começa a entender exatamente isso, que nós somos mais irracionais do que nós pensamos ser. Parece incongruente, né? Foi o tema que eu dei para a palestra, cliente irracionalmente irracional. Que negócio é esse? Parece incongruente, né? Como é que eu posso ser irracional e pensar ser? Então é uma coisa meio para a gente sair da caixa aqui. Mas o fato é que sim, né? Nós somos mais irracionais do que nós pensamos ser. Hoje de manhã o André falou isso, foi muito rápido, eu vou retomar o que ele disse. Né? Nós temos, antes de falar isso aqui, daí né, esse assunto aí eu trago dois pensadores, né? O Dan Ariely, que é professor de economia no MIT, né, na Sloan School of Management, que diz: entender como somos previsivelmente racionais é o ponto de partida para aperfeiçoar nossas decisões e melhorar o nosso modo de vida. E eu, adaptando o que ele falou, digo: entender como seu cliente é previsivelmente racional é o ponto de partida para aperfeiçoar a sua abordagem de venda e melhorar os seus resultados. Então, esse é o enfoque, entender essa irracionalidade, né, e usar ela a nosso favor, né, porque todos somos irracionais, né? Então, precisamos entender isso. E vou demonstrar para vocês. Vamos lá, rapidinho, tá? Se um bastão e uma bola custam 1,10 e o bastão custa 1 a mais que a bola, quanto custa a bola? 10 centavos, ganha de novo. Um bastão, uma bola custa total de 1,10, o bastão custa 1. Quanto custa a bola? 10. Nunca custa 10, custa 5 centavos. Só que ninguém fez uma equação matemática, um sistema de equações, isolou o x, jogou na segunda equação e chegou à conclusão que sim, o y é 0,5 centavos, 5 centavos. Mas por que a grande maioria respondeu 10 de pronto? Usou o racional? Não, usou o irracional. Essa aqui então, vamos lá. Um indivíduo foi descrito como, né, por outro como segue. João é muito tímido e retraído, invariavelmente prestativo, mas com pouco interesse nas pessoas ou no mundo real. De índole dócil e organizada, tem necessidade de ordem, estrutura e uma paixão pelo detalhe.
Pergunto, a maior probabilidade de João ser um bibliotecário ou um fazendeiro? Quem acredita que João é bibliotecário? Quem acha que é fazendeiro? Já viram, né, que pode ter pegadinha? Não tem pegadinha, vamos lá. Quem acredita, pela descrição, que João é bibliotecário? Isso. Quem acredita que é fazendeiro? Agora, quem fez a conta? Se a gente fizer a conta, o que é? Eu perguntei probabilidade. Qual a maior probabilidade de ser fazendeiro ou bibliotecário? É só pegar os dados. Conta dados, não há argumentos, né? Fonte, Conselho Federal de Biblioteconomia, são 18.374 bibliotecários ativos, 4% homens, então temos no Brasil 735 homens bibliotecários. Fazendeiros, segundo o INCRA, propriedades rurais, 5.500.000 mais ou menos, 88% homens, fazendeiros mais de 4 milhões. Ou seja, a probabilidade de João ser fazendeiro é 99,95% maior dele ser bibliotecário. Agora pergunto, qual o cérebro que pensou aí? Né? Vocês tinham o quê? A visão, um estereótipo de uma pessoa que está vinculado com uma memória que não está no seu consciente, né, de alguém que tenha um perfil, um estereótipo de bibliotecário e não do fazendeiro típico. Então, essa é algumas demonstrações. Explicação para isso. Tá? E aqui a explicação é do Daniel Kahneman, um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2001, né? No seu livro Fast and Slow, Rápido e Devagar. Né? Ele diz que o nosso cérebro tem dois sistemas. Um sistema 1, que é rápido, automático, opera muito rapidamente, que é o nosso eu intuitivo. E um sistema 2, que é exatamente o racional, né? Aquele que faz as contas, as matemáticas, né? Trabalham em questões mentais laboriosas, que é o nosso eu consciente. Né? E exatamente o sistema 1, o intuitivo, é muito rápido. Então as nossas decisões são tomadas pelo intuitivo. Se alguém lembra aquele gráfico que o André mostrou, exatamente, né? A decisão está tomada 10 segundos antes de nós conscientemente termos essa percepção. Ou seja, o nosso consciente, ele vai justificar da melhor forma aquela decisão que já está tomada. Né? Então a pergunta é, com quem que eu tenho que me comunicar? Com o consciente ou com o inconsciente? Olha, isso aqui é sistema 1, vamos lá. E independe de raça, isso aqui é biológico, tá? Qual é o sentimento que essas pessoas estão demonstrando? Vamos lá, figura 1 ali, qual o sentimento? Alegria, felicidade. Segundo, espanto. Terceiro, medo. Quarto, tristeza. Quinto, raiva. Sexto, desdém, nojo, né? Lembra do Divertidamente lá? Eram os bonequinhos do Divertidamente. Todo mundo reconheceu isso em poucos décimos, milésimos de segundo, né? Sistema 1 funcionando. Agora, quanto é que é 17 vezes 24? Vamos? Vamos? Quanto é que é 17 vezes 24? Não vale pegar o celular. Estamos espertos aqui, né? Tá? Ó, quanto tempo demorou? Ainda tem gente que está pensando ainda. Putz, não me lembro mais, se eu não tenho a calculadora, nem sei mais fazer essa porra desse cálculo, né? Para quem chegou no 408, está certo. Tá? O que está trabalhando aqui? Sistema 2. Vejam a diferença de velocidade, né, que o nosso sistema 2 funciona. Vamos ler comigo isso aqui, ó. Vamos ler comigo aqui. Vamos lá? Como pode sua mente ser capaz de dizer essa frase, mesmo quando apenas a primeira e a última letra de cada palavra estão na posição correta? Quem leu essa frase, sistema 1 ou sistema 2? Sistema 2, né? Se não fosse em português, se isso aqui tivesse em inglês, vocês não iam conseguir ler. Porque não é alguma coisa que já está internalizado, já está intuitivo, teria que pensar, né? Se você não é nativo na língua, ou tem só um conhecimento superficial da língua. Mas como é a nossa língua nativa, né? Isso aqui não é mais sistema 1. Isso aqui funciona, desculpa, não é mais sistema 2, isso aqui funciona como sistema 1. Então vejam quanta coisa nos abre exatamente essa possibilidade. Né? Que a nossa mente é bem isso aqui. Nós temos uma capacidade enorme de processamento cerebral, só que o racional, o consciente aqui, ele funciona só 50 bits por segundo. Só consegue captar, processar 50 bits por segundo. E o nosso inconsciente, 11 milhões de bits por segundo. Ou seja, processamento inconsciente é cerca de 250 mil vezes maior
do que o processamento inconsciente. E aí tem cara que chega na frente do cliente e fala quantos quartos, qual a metragem, qual a distância de não sei o quê, né? Quantas vagas na garagem. Isso é racional, velho. Isso aqui é processamento consciente. Onde é que tem que entrar primeiro? No inconsciente. Por isso que o André mostrou de manhã aqui que não tem imóvel nos anúncios dele. Porque ele está fazendo o quê? Comunicando com o inconsciente. Lembra? O consciente vai justificar a decisão já tomada pelo inconsciente. E aí nós temos que aprender a fazer o quê? Comunicar com o inconsciente. E aí que esses conceitos, essas teorias, que são relativamente novas, falo relativamente novas, assim, vou colocar 10, 15 anos para cá, que a neurociência tem evoluído no sentido de nos dar subsídio, na foto que mostrou ali, né? Da gente ter análise de eletroencefalograma, de ressonância magnética funcional, são técnicas novas e que os estudiosos de neurociência estão trazendo à luz como é que o nosso cérebro funciona e de que forma que eu posso ativar as áreas que me interessam ser ativadas, né, no processo de compra, né, entendendo o processo de compra como uma compra longa, não é entrar lá, comprar e levar embaixo do braço, né, como é o caso, não é o caso de um imóvel. Tá? Então, se tem uma coisa que eu sugeria muito para vocês estudarem, é isso, né? Entrar utilizar as técnicas e buscar essas informações, como ele mostrou o copyright aqui, onde eu estou entrando no inconsciente da pessoa. Tá? Então, eu estou trazendo mais o porquê, como eu disse, e vocês se divirtam com o como. Tá? Mas o fato é exatamente esse, que o nosso inconsciente, né, ele faz tudo isso aqui, né? Principalmente as decisões a partir de estímulos, de memória, né, de botões e filtros, certo? Aqui dá para ficar falando uma tarde inteira só nessa transparência aqui, mas não é o objetivo. E aí entra a neuroeconomia e faz uma quebra do que se estuda em economia clássica, né, que é o homo economicus, que nós sempre vamos potencializar os ganhos, reduzir as perdas, né, uma questão matemática, em relação ao homo sapiens, que é o homem que pensa, né? E por pensar, exatamente, nós tomamos decisões irracionais também. Tá? E claro, se a gente consegue entender isso aqui é uma frase do Dan Ariely, né? Se a gente começa a entender essa irracionalidade, nós temos capacidade de utilizá-la a nosso favor. Tá? E esse é o nosso objetivo. E vamos explicar de onde que vem alguma dessas coisas, que tenho certeza vocês já vão ter uns insights bem legais aí para aplicar no negócio de vocês. Uma das bases da neurociência é a questão do custo metabólico. O que é o custo metabólico? Nosso cérebro, né, essa pequena massa de aproximadamente 1,3 kg, 1,4 kg, né, com seus 100 bilhões de neurônios aproximadamente, representam 5% em média do nosso corpo, do nosso peso, da nossa massa corporal. Né? Pegando aqui uma pessoa de média de 75 quilos, né, em torno de 5%. Só que o nosso cérebro consome cerca de 20% da nossa energia. Ou seja, toda a energia que o nosso corpo produz, 20% vai para o funcionamento do cérebro. Ou seja, o cérebro é o nosso órgão mais consumista, né? O nosso órgão que mais consome energia. Lá nos primórdios da nossa existência, o que acontecia? Era muito raro, era difícil ter acesso a alimentos. Então, o nosso cérebro ele foi criado no sentido de ficar em stand-by, de economizar energia. Então, ele trabalha constantemente com esse dispositivo, sempre buscando compensar energia. Né? Por isso que nós somos animais de hábito. Né? Nós criamos hábitos para quê? Para diminuir o custo metabólico. Né? Um hábito é aquilo que eu faço sempre, e estou fazendo daí um certo momento sem perceber. Né? Um exemplo bem claro para vocês fazerem essa relação do custo metabólico. Quando vocês vão a primeira vez num lugar, qualquer lugar que vocês nunca foram, quem já teve a percepção que a ida demora mais que a volta? Ou que a primeira vez que tu vai parece que é mais longe, a segunda vez já parece que é mais perto? Quem é que já teve essa impressão? Todo mundo, porque isso é custo metabólico. O que acontece? A primeira vez que a gente vai num lugar, tudo é novo para o cérebro. Então ele está, aqueles 50 bits ali estão no gargalo, né? Ele está buscando um conjunto muito grande de informações, né, para identificar para onde é que ele está indo, para onde é que a pessoa está indo. E isso gasta energia. Na segunda vez que ele está indo, o que acontece? Tem coisas que ele já sabe, ele não precisa mais se preocupar, já gasta menos energia.
E quando a gente cria o hábito, né, por exemplo, assim, quem vai de casa para o trabalho, mais ou menos sempre no mesmo trajeto, né, acaba o quê? Quando tu sai do trabalho, tu já chega em casa, nem se percebeu, né, o tempo decorrido. E aí, às vezes, a gente quer fazer uma coisa diferente, quer sair do trajeto, né, quando viu, putz, já passei. Né, tá indo direto para casa, como a minha avó dizia, é o cavalo do padeiro, né? Tu vai sempre do mesmo jeito. Hábito, baixa custo metabólico. Né? Então, o nosso cérebro é assim, de qualquer hominídeo é assim, né? Diminuir custo metabólico. E olha no que a gente pode aplicar isso. Né? Excesso de opção. Excesso de opção atrapalha. Isso aqui foi um estudo do Dan Ariely lá no MIT também. Eles fizeram o seguinte, num supermercado, num dia, né, eles expunham um número pequeno, né, eles trabalharam com gelatina, se não me engano, um número pequeno de opções de gelatina, e num outro dia, um grande número de opções de gelatina. Tem um outro estudo também, não lembro o autor, mas que eles fizeram no mesmo supermercado 2 gôndolas, uma com com pouca variação e uma com muita variação. O que acontece? A que tem muita variação até pode chamar mais atenção, mas a conversão é pequena. No caso aqui da gelatina, quando tinha 24 sabores, 3%. Quando tinha 6 sabores, 30% de conversão. Porque o nosso cérebro até acha bonitinho ter um monte de coisa para escolher, mas daí ele não escolhe, porque é muito custo metabólico, tem muita opção, ele tem que fazer muita ponderação, e daí ele desiste. Então, quer fazer o cliente desistir da compra, oferece um monte de coisa para ele, e ele vai desistir. Oferece um monte de coisa, ele desiste. Agora, tiver 3 opções, né, que foi o Daniel que colocou de manhã 3 fotos, 3 opções, é isso aí mesmo, o número não é cabalístico, é científico, né? Depois vou dar um outro exemplo para vocês, ele vai escolher entre uma das 3, né? Então, falo isso porque já aconteceu comigo, quando a gente foi procurar apartamento, assim, como diz, não entendo porra nenhuma de mercado imobiliário, tá? No máximo como consumidor algumas vezes, né? Mas era tanta coisa que quer saber, esquece, dá um tempo, aí acho que mês que vem eu venho de novo, ver o que eu faço. Não escolhe. Né? Então, é a dica, né? Reduz e seja mais efetivo no seu resultado. Outra coisa, o que vocês estão vendo aqui? Descrevam rapidamente essa figura aqui. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Um bicho grande correndo atrás de um bicho pequeno. Mais ou menos isso? Todo mundo está enxergando isso? Um bicho grande correndo atrás de um bicho pequeno? Beleza. E se eu disser para vocês que os dois têm o mesmo tamanho? Tem o mesmo tamanho. Se alguém quiser vir aqui medir, né? Agora olha aqui. Esse tamanho, mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho. Todo mundo está vendo aqui uma nanzinha sentada no banco? Todo mundo está vendo uma nanzinha sentada no banco? E se eu disser para vocês que não é uma nanzinha? O que essas 2 fotos me mostram, né? Esses 2 slides mostram? Que tudo depende de referência. Eu preciso ter referência. Nosso cérebro não funciona em números absolutos. Né? O nosso cérebro funciona por referência. E olha onde é que eu posso aplicar isso. Um exemplo muito legal que eu tenho usado, a gente tem feito um trabalho numa indústria e a gente está usando esse raciocínio de preço de referência. Isso aqui foi um estudo feito na The Economist, essa revista, né, onde eles ofereceram 2 alternativas. Uma assinatura eletrônica, né, digital, $59, e assinatura impressa e digital, né, $125. O que aconteceu? Eles deixaram isso no ar lá, no site deles por um tempo. Nessa situação, 68% das pessoas compravam a de 59, compravam a versão digital, e 32% comprava assinatura impressa. Sem referência, né? Uma coisa, outra coisa. Aí, eles fizeram a seguinte variação. 59, mesma coisa, 59 a online, mesma coisa, 125 a impressa mais online, só que colocaram no meio ali uma outra referência, assinatura impressa, 125. O que aconteceu? Claro, ninguém quis comprar só a assinatura impressa por 125, mas 84% passaram a comprar a digital mais impressa. Ou seja, forma de ganhar mais dinheiro. Né? Só a eletrônica caiu para, né, voltando aqui, de 68 para 16. E a internet impressa 32 para 84. Então,
Não é só coloca a referência. Tá? Esse aqui é um exemplo muito, muito interessante. Alguém já foi no cinema aí comprar pipoca antes do cinema? Isso aqui também é um estudo feito, né, onde, e agora, né, reforçando a questão do 3, ó, quando tem duas opções, uma pipoca de 500 ml por R$ 3,50 e de 1 litro por R$ 7,00, note se fizer o cálculo do preço unitário, o mesmo preço unitário, né? O que acontece? A maioria escolhe a pipoca menor. Agora, colocando um terceiro item, a 750 ml, seja no meio dos dois, mas um preço próximo do primeiro, olha o que aconteceu, a maioria compra pipoca grande. É racional isso? Alguém contou quanto custa cada pipoca? Não, né? Mas a decisão se conduz para aquilo que eu dou uma referência. Estão percebendo? Dar uma referência próxima e menor àquilo que eu quero vender. Olha essa aqui legal. Você está procurando uma calça e lá no seu bairro tem uma calça por 150. Daí um amigo ou amiga diz que no outro lado da cidade tem uma loja que está vendendo a mesma calça por 75. Quem é que vai lá comprar? Sendo bem sincero, né? Calça de 150, vai lá do outro lado da cidade. As mulheres levantaram a mão, são mais inteligentes, né? Vai lá comprar, beleza. Agora, você está procurando um laptop novo, daí na loja pertinho ali tem um a 2.890 e um amigo diz que lá do outro lado da cidade tem um a 2.815. Quem é que vai? Ninguém foi. Beleza. Agora, nos dois casos, você economizaria R$ 75. E aí diz que é racional. Né? E por que vai comprar calça, atravessa a cidade para comprar calça e não faz a mesma coisa para comprar o computador? Se a economia é exatamente igual. Né? Não é o homos econômicos que está pensando, né? É exatamente o nosso intuitivo. Né? Eu vi as meninas assim, eu ia mesmo buscar essa calça por 75 lá do outro lado. Né? Então, tá dando para perceber, vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer, pessoal? De como realmente a gente não trabalha com o racional, né? As nossas decisões são altamente intuitivas e depois a gente busca justificativa. Beleza. Isso aqui, então, é a demonstração visual da relatividade. Qual bola laranja parece menor? Qual que parece menor? A da vossa esquerda, né? Mas as duas laranjas são do mesmo tamanho. Só o que eu faço? Naquela lá, eu botei coisas grandes, em volta dela ela apareceu pequena. Essa aqui, eu boto coisas pequenas em volta, ela parece grande. Dá para fazer isso com imóvel? Deixo vocês pensar. Eu acredito que dá para fazer isso com imóvel também. Tá? Aqui o exemplo que eu trago para vocês, ó, isso aqui é um exemplo aplicado é um exemplo de imóvel já. Peguei dois exemplos, né, uma casa A e B lá, chamei de contemporânea e colonial, para dizer, são casas diferentes. Se eu oferecer essa situação aqui para o cliente, para um potencial consumidor, ele vai ficar na dúvida. Custo metabólico, ele vai ter dificuldade de tomar a decisão. Agora, se eu criar uma referência A menos, uma referência negativa, parecida com A, mas com alguma coisa pior, né? Botei ali precisa fazer uma reforma. Né? O que vai acontecer? Entre A e B, a linha obviamente ele não vai escolher, mas entre A e B ele escolhe A. Dá para aplicar isso no mercado de vocês? De ter uma referência que não é aquela que tu quer vender, mas ela te dá a referência para aquilo que tu quer vender? Eu acredito que sim. Tá? Cara, essa aqui, como é que está meu tempo? Quase estourando, né? Tenho vários outros exemplos aqui, tá? Mas vou passar bem rapidinho. Isso aqui ninguém acredita, né? Não, isso aqui é besteira. Como é que pode os dois últimos números do meu RG fazer com que eu pague mais ou menos? Alguém acredita nisso? Pois estudos científicos feitos no MIT, e não é com qualquer igual, foram com estudantes de pós-graduação do MIT, eles fizeram exatamente isso, fizeram a pessoa registrar, olhar, escrever o número lá, o seguro de saúde, né? Mas como se fosse o nosso RG, e depois estimularam essas pessoas, ou questionaram elas sobre quanto pagariam por determinados produtos que elas não tinham referência. Tá? Isso aqui não vale se eu já tenho a referência de algum produto. Mas para produtos que não tinham referência, quem tinha, ou quem visualizou, né, final 80 a 99, pagou de 216% a 346% mais. Ancoragem, eu posso criar âncoras, né, e estimular o meu cliente a pagar mais ou a pagar menos. Tá? Como exemplos. Tá? O grátis, né, o 100% grátis também, diferença entre 2 e 1 é pequena, mas entre 1 e 0 é enorme.
Então, realmente funciona a história do grátis. Tá? E quero ainda dar uma palhinha, que isso aqui é muito legal, umas coisas que eu estudei bastante. Gente, isso aqui ajuda muito até no relacionamento entre homem e mulher. Tá? Porque exatamente tu começa a entender as diferenças, né, fisiológicas. Não, desculpa. Né, cerebrais. O fisiologismo é semelhante. Mas nós temos diferenças, né, cerebrais importantes. Né? Nosso cérebro hoje, assim como ele está hoje, ele tem mais ou menos 10 milhões de anos. Então ele foi construído, na verdade, no tempo que os nossos ancestrais andavam lá pela savana. Né? Só que desses 10 milhões de anos, o nosso cérebro mudou muito pouco, praticamente nada. Só que o mundo em torno, o que aconteceu com o mundo nesses 10 milhões de anos? Evoluiu drasticamente, né? Principalmente nos últimos milhares de anos. Então nós, na verdade, temos isso, um cérebro antigo num mundo novo. Mas o nosso cérebro continua funcionando da mesma forma. Né? Em muitas coisas, e aqui é a teoria da savana baseada no cérebro trino do MacLean, né? O André mostrou em detalhe essa parte aqui, que é o tronco encefálico mais a amígdala, né? Que é o nosso cérebro reptiliano, como ele disse, os répteis têm, o nosso cérebro mais primitivo. Depois que nós ganhamos o sistema límbico, que é o sistema que controla as nossas emoções, e só, então, nesses últimos 10 milhões de anos, que nós ganhamos, né, o sistema, o neocórtex, né, o nosso córtex, principalmente o pré-frontal ali, que é onde processa a razão, a nossa racionalidade. Né? Mas grande parte das nossas decisões são tomadas pelo reptiliano. E o reptiliano, ele funciona em cima de duas coisas, reprodução e preservação da espécie. Né? Todos os nossos... eu falo isso para os meus alunos, às vezes não acreditam. Né? Porque alguns professores de marketing, eles falam em necessidades e desejos. Esquece essa porra de desejo. Tudo é necessidade. E se a gente for abrindo uma necessidade, nós vamos chegar numa dessas duas coisas. Reprodução ou preservação da espécie. Né? Buscar um emprego é o quê? Preservação da espécie. Ah, então eu compro um terno para quê? Preservação da espécie, porque é o terno que vai me garantir, né, que eu seja percebido de uma forma positiva frente a um cliente que vai me pagar, que eu vou ganhar uma comissão ou vai garantir meu salário. Preservação da espécie. Né? Ah, um carro novo. Né? Para que eu compro um carro novo? Se é o cara assim mais jovem do que eu, que vai, né, comprar um carro mais, né, caprichado, com mais opcionais e tal, reprodução, velho, ele quer comer alguém. É sério, é necessidade de reprodução. Então, se a gente for desdobrando essas questões, a gente vai chegar exatamente aí. Né? O nosso cérebro reptiliano, que coordena uma série dos nossos impulsos, exatamente vai buscar isso. Né? Preservação da espécie. Eu tenho que contar essa mais uma rapidinho. Vocês nunca vão ver um homem no supermercado agachado para pegar a lata que está embaixo na prateleira. Já viram isso? Não. Né? Agora, a mulher, por quê? Cérebro reptiliano, o homem tinha que ir para a savana, caçar o mais rápido possível, pegar a presa e trazer para a caverna. Né? Então, objetividade, né? Foco direto, né? Pega, mata e come é coisa de homem. Né? Porque o cérebro masculino foi trabalhado dessa forma. O que a mulher fazia lá na savana? Ficava lá na caverna, cuidando das crianças, né, do grupo, e coletando. Então ela tinha que chegar numa árvore, e ela tinha que olhar, esse fruto está bom, mas aquele ali está melhor, vou pegar esse, vou deixar isso para amanhã. Análise. Mulher é analítica por causa disso. Então mulher, ela vai olhar o prazo de validade da porra do produto. Ela olha aquela lista de valores nutricionais. Isso tem muita caloria, não vou levar. Né? É coisa de mulher, porque o cérebro foi formado assim. Dá para entender isso? Tem coisa que a gente faz hoje que é o nosso cérebro primitivo que está mandando. Então a gente tem que entender essa primitividade. E quando a gente começa a entender essa primitividade que nós temos, as nossas vendas melhoram. Porque eu começo a entender de que forma que eu vou atingir o objetivo do cliente. O que é uma casa ou um apartamento? O que é uma casa ou um apartamento? É a nossa caverna. É a nossa caverna. Falando com o reptiliano, é a caverna. Então, exatamente, você tem que entender o que ele quer da caverna, o que ele precisa da caverna, para ir vender o apartamento ou a casa. Bom, sei que meu tempo está estourado. Espero ter contribuído com vocês nesse sentido, né? De olhar um pouco mais a fundo essa irracionalidade humana. Invistam nisso. Evolução pessoal permanente, como disse o professor, faz 48 anos que eu estudo. Se Deus me permitir viver mais 10, mais 20, mais 30, não sei, eu vou continuar esses 10, 20 ou 30 estudando. Então,
parabéns a todos vocês que estão essa tarde, nesse dia, na verdade, nesse evento, buscando esse aprimoramento. Continue dessa forma. Diferencie-se, porque é exatamente isso, né? 95% das pessoas ficam na média, é o efeito manada que nós já falamos. Então, se tu quer se diferenciar realmente, né? Seja uma vaca roxa, que te chamem de louco, porque é isso que vai estar garantindo que você está no caminho certo. Sai da média, velho. Seja foda, porque o mundo está cheio de gente mais ou menos. Em qualquer lugar, em qualquer profissão. Tá? E aproveite as oportunidades que tem, que se mostram dia a dia. Tá? A tarefa, isso aqui eu volto àquilo que eu disse no início, né? Não entendo nada de mercado imobiliário. Eu deixo isso para vocês. Porque a tarefa não é não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Então, estou trazendo para vocês aqui, né, trouxe dados científicos, já estão publicados, dados estão em livro. Agora, a gente olhando isso pode fazer realmente diferente. Tá? Então, vejam as oportunidades, né, as dificuldades como oportunidades. E, vou pular aqui, né, não estou dizendo que vai ser fácil, mas posso garantir para vocês, realmente vale a pena. Então, vão em frente, sigam essa estrada, não é também só onde a gente chega, mas aproveitando essa viagem, e pode ter certeza, nem o céu é o limite, todos nós temos potencial para ir muito mais além. Então era isso, meu muito obrigado a todos vocês. Opa, valeu. Obrigado, gente. Está aqui os meus contatos. Quem quiser depois mais alguma informação, tá? Palestra para fim de ano, tá valendo tudo, tá? Obrigadão. E aí, pessoal, estão gostando? É disruptivo ou não é o que a gente está propondo? E aí? Lembraram de outro palestrante, né?